Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão. E aí, fera, tudo bem com você? Fera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Matemática Ímpar. Estamos trabalhando função afim. Em particular, estamos construindo o conceito de função afim. Essa é a nossa terceira aula, que temos como objetivo, com essa aula, continuar construindo o conceito de função afim. Certo? Fique muito atento, é importante que você tenha visto as aulas anteriores dessa playlist. Lembre-se que nós estamos disponibilizando para você uma playlist só sobre função afim, em que nós vamos construir o conceito de função afim em 5 aulas. Depois nós vamos manipular esses conceitos para dar um rigor matemático às definições, certo? E para dar interpretações para alguns elementos, como a taxa de variação e o valor inicial. Então, fera, agora nós vamos pegar mais um problema para dar continuidade na construção do conceito de função afim. Ok? Então, vem comigo, se liga aí na tela. Este quarto problema foi retirado de uma questão do Enem. O que nós vamos fazer é uma análise da tabela e concluir algumas coisas importantes. Vamos lá. Veja bem o que diz o problema. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água. O que é que ele disse? Que um experimento, aqui está a figura, consiste em colocar bolas de vidros em um copo com água, bolas idênticas, certo? E observar o nível da água, que aqui na figura ele já denomina por Y, o nível da água, tá? Então vamos lá, continuando. Conforme ilustra na figura a seguir. Essa é a figura que eu acabei de destacar. Continuando. Como resultado do experimento, concluiu-se que o nível da água é função. Olha só, quando ele diz o nível da água é função do número de bolas, ele está dizendo que o nível da água depende do número de bolas, ou seja, quanto maior o número de bolas, maior será o nível da água, naturalmente, colocadas dentro do copo. Vamos lá, olha para a tabela, veja bem, eu tenho duas variáveis, o número de bolas, variável x, e o nível da água, variável y. Observe que 0 bolas eu não tenho ainda a quantidade do nível da água. Esse é um valor que nós vamos precisar descobrir. Mas é percebido aqui na tabela que quando temos 5 bolas, com 5 bolas, o nível da água sobe para 6,35, certo? Com 10 bolas, o nível da água vai para 6,70. Com 15 bolas, o nível da água sobe para 7,05. Com 16 bolas também é algo que nós vamos precisar encontrar. Então nós temos duas interrogações aqui na tabela, que é, caso não tenha bola alguma, certo? No copo, aí o nível da água a gente deverá, né, ter um nível inicial, que é aquele nível que você tem antes de colocar qualquer bola. É isso que nós queremos aqui, nessa primeira interrogação. Na segunda interrogação, o que ele quer saber é o nível da água quando tivermos 16 bolas. Então, o que nós precisamos aqui é perceber os padrões que são estabelecidos nessa tabela. Agora, olha o que ele diz. Analisando, vamos pegar aqui a canetinha vermelha, analisando as variações em x, que é o ΔX, e as variações em y, que é o ΔY, diga quantos centímetros o nível da água sobe a cada uma bola. Olha só, o que é que ele quer? O nível da água, o quanto o nível da água sobe a cada uma bola colocada. Vamos destacar essa informação aqui, o que ele quer, que é extremamente importante. Ele quer o nível da água a cada uma bola.
A tabela não fornece essa informação para nós. A tabela fornece o seguinte: dado 5 bolas, o nível da água é 6,35. Colocado 10 bolas, o nível da água vai para 6,70. Mas o que ele quer é o nível da água a cada uma bola colocada. E, consequentemente, complete a tabela, que é justamente as interrogações que nós tínhamos colocado anteriormente. Vamos lá. Fera, veja bem, vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui das variações de x, que é o que nós precisamos fazer, analisar as variações em x, que é o ΔX, e as variações em y. Os ΔX são essas variações aqui em relação à variável x. Vamos mudar de cor isso aqui para ficar melhor a visibilidade. Vamos colocar aqui esse. Então aqui eu tenho variações em relação a x. E aqui nós também temos variações em relação a y. Observe que daqui para cá, de 0 para 5, há uma variação de 5 bolas. Estava com um nível, não tinha bola alguma, né? Tínhamos 0 bolas dentro do copo de vidro. E foram colocadas 5 bolas, acrescentadas 5 bolas. Agora observe que eu não tenho aqui a quantidade inicial para saber o quanto subiu, né, do nível da água. Mas observe que de 5 para 10 continua um aumento, um acréscimo de 5 bolas. Agora observe, muita atenção agora, fera, que saiu de 6,35. Olha que nós tínhamos 5 bolas. Foram colocadas mais 5. Agora nós temos 10 bolas. Com esse acréscimo de 5 bolas, o nível da água saiu de 6,35 para 6,70. Isso significa que houve um acréscimo aqui de 0,35. Certo? Então, observe que a variação de x aqui foi de 5 bolas. A variação de y aqui foi de 0,35 centímetros. Mais uma vez, isso vai acontecer na variável x. Vai ocorrer uma variação de 10 para 15. De 10 para 15 também vai ter um aumento de 5. O que representa em y um aumento que vai sair de 6,70 para 7,05 e que também é de 0,35, certo? Agora vejamos bem, o que nós temos aqui são as variações de x de um lado e as variações de y do outro lado. Vamos colocar e analisar somente as variações de x e as variações de y. Então vamos lá, aqui eu vou colocar ΔX e aqui eu vou colocar ΔY. Observe comigo o seguinte, que o primeiro ΔX significa um acréscimo de 5 bolas. Então nós temos aqui um aumento de 5 bolas. Um acréscimo de 5 bolas na variável x representa na variável y um aumento no nível da água de 0, vamos colocar aqui um sinalzinho de positivo, de 0,30, um aumento de 0,35. Mas veja bem, a cada 5 bolas acrescentadas, o aumento no nível da água é de 0,35. A pergunta é, a cada uma bola colocada no copo, de quanto será esse aumento no nível da água? De quanto será? Então, observe que o que nós temos aqui é uma relação de proporcionalidade, tendo em vista que 1 é 1/5 de 5, 1 é a quinta parte. Então aqui eu também tenho que ter a quinta parte. Em outras palavras, de maneira mais simples, o que eu estou dizendo é o seguinte, que daqui para cá houve uma divisão por 5, o que também ocorrerá aqui, uma divisão por 5. Por quê? Se você perceber bem, o que está acontecendo aqui é nada mais do que uma proporcionalidade.
certo? Então, se você pega 0,35 e divide por 5, o que você vai ter é 0,07. E isso quer dizer um que para nós? Vamos colocar bem bonitinho esse 0,07, 0,07. Ou seja, a cada uma bola, nós teremos um aumento no nível da água de 0,07 centímetros. E essa é a resposta para a nossa pergunta aqui. Só que nós já vimos que quando nós encontramos ΔX representa a variação em x, ΔY representa a variação em y. O que nós temos é que cada uma unidade variada em x, no nosso problema, representa em y uma variação de 0,7. Todas as vezes que nós conseguimos estabelecer essa relação, onde em ΔX há uma variação de uma unidade e em ΔY nós vamos encontrar o que nós chamamos de taxa de variação. Taxa de variação. Então, é isso aí. Dessa forma, o que nós temos é o seguinte. Primeiro, vamos agora voltar para o problema. E nós temos o seguinte. Primeiro, percebendo aqui comigo, se toda vez que eu acrescento 5 bolas, aumenta no nível da água em 0,35, significa que ao sair de 0 para 5 no número de bolas, houve um acréscimo de um certo número mais 0,35. Então, se eu quero encontrar esse número, basta fazer a subtração de 6,35 menos 0,35, que eu chego aqui em 6. E observe que 6 mais 0,35 dá 6,35. Ou seja, o nível inicial da água, né, no copo é de 6 centímetros. Depois que foi acrescentado 5 bolas, aí acrescentou então, aumentou o nível da água em 0,35, indo para 6,35. Então, aqui nós completamos a tabela. Vamos também completar a tabela aqui, pois o que ele quer é, quando tiver 16 bolas, qual será o nível da água? Observe que de 15 para 16 há o acréscimo de uma bola. E o que nós sabemos é que toda vez que for acrescido uma bola, o nível da água sobe. Sobe em quanto? Sobe em 0,07 centímetros. Então, se eu estou em 7,05 centímetros e eu aumento 0,07 centímetros, então é só você somar 7,05 mais 0,07. Isso vai para 7,12 centímetros. Ou seja, quando foram colocadas 16 bolas, o nível da água sobe para 7,12 centímetros. Então, gente, é extremamente importante essa leitura que eu faço aqui, ó, com vocês, que é essa variação. É uma leitura extremamente importante, certo? E o que nós podemos concluir é o seguinte: a taxa de variação, lembre-se que a taxa de variação é o A. Lembre-se que a função afim, ela é modelada, olha aqui comigo, ela é modelada por y igual a ax mais b, onde b é o valor inicial ou valor fixo, que neste caso aqui é 6. Então, o b é 6, certo? Porque aqui está, quando nós tínhamos 0 bolas, o nível da água era 6. Então, aqui é 6 e aqui é b, tá? Então, 6b é igual a 6. E quem é o A? O A é a taxa de variação, que é nada mais do que 0,07. Então, 0,07 x mais b, vamos melhorar isso aqui, y é igual a
0,07x mais b. Então, essa é a função que modela, e nesse caso, vamos corrigir aqui, b é igual a 6. Então, essa é a função afim que modela o problema exposto na tabela. Agora, fera, eu vou voltar mais uma vez destacando essa relação aqui, pois ela será ênfase sempre quando se trata de função afim. O que nós temos é que nós encontramos aqui, ó, eu vou apagar aqui e vou de novo destacar essa informação. O que nós encontramos é que aqui o resultado é 0,07, certo? E que esse resultado ele poderia ter sido encontrado somente dividindo 0,35 por 5. Mas é importante perceber essa interpretação que é dada aqui, ó. A cada uma unidade variada em x, nós encontramos um certo valor em y. Esse valor é o que nós chamamos de taxa de variação, que é o A. Certo? Agora, o que nós podemos fazer é, vou apagar essa parte aqui, espero que você tenha anotado, porque vou chegar aqui, se isso aqui, se esse 0,7 é a taxa de variação, então ele pode ser trocado por A, de uma maneira geral, certo? Então, é o que eu vou fazer de uma maneira geral, o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Eu vou simplesmente fazer a relação delta x está para delta y, assim como A está para, ou melhor, assim como 1 está para A. Por que 1? Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, que existe uma variação em x de uma unidade, assim como existe uma variação em y de A unidades, que é chamado de taxa de variação, certo? E aí, o que nós fizemos no nosso problema, o A é o 0,07. Se você fizer meio pelos extremos aqui, você vai ter A vezes delta x, vou apagar isso aqui, tá? Você vai ter aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, uma setinha. Você vai ter A vezes delta x igual, se você faz 1 vezes delta y, você vai ter delta y. Agora, se você passa o delta x para o outro lado dividindo, ou melhor, se você dividir tudo por delta x, isso aqui é um A, tá certo? Isso aqui é um A, vamos melhorar aqui. Se você divide tudo por delta x, que é o mais correto a ser feito, o que nós podemos fazer, vamos pegar uma canetinha aqui azul, é cortar delta x aqui com delta x aqui, e aí nós vamos ter simplesmente A, que é a taxa de variação, igual a delta y dividido por delta x. Então, olhe só, isso nós já poderíamos ter feito. Observe que para achar a taxa de variação, nós simplesmente dividimos uma variação de y pela variação de x correspondente. Ou seja, nesse caso, 0,35 dividido por 5 dá justamente quem? 0,07, que é o A, certo? Nós vamos, é claro, aprofundar isso mais à frente, mas desde já eu estou aqui preparando o terreno para ideias que são importantes no estudo de função afim, certo? Se você gostou da aula, deixe aquele velho joinha, ative o sininho, se inscreva no canal, enfim. Então é isso aí, fera. Espero que tenha ficado claro para você. Até a próxima aula, foi um prazer. Fica com Deus.